Então vamos lá, irmãos. Eu quero trabalhar nesta manhã e pensar com os irmãos em torno da harmonia cristã. Harmonia cristã, o desafio e compromisso da igreja de Cristo. Um desafio e o compromisso da igreja de Cristo. Eu quero te convidar a ver comigo a sua Bíblia no livro de Efésios, carta de Paulo à igreja em Éfeso, capítulo 4. Vamos ler os 6 primeiros versos, mas eu vou ficar para refletir sobre os 3 primeiros, mas vamos fechar esta leitura até o número 6. Diz assim a palavra do Senhor: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, esforçando-vos diligentemente por perseverar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Deus, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado por esta igreja, muito obrigado pela vida dos nossos irmãos, muito obrigado pela harmonia, e nos ajude, nos ensina a cada dia nos comprometermos com esta harmonia cristã, como o chamado de cada um de nós. Em nome de Jesus nós oramos, amém, e louvado seja Deus. Apóstolo Paulo é fantástico. Esta igreja estava, de certa forma, passando por um tempo meio conturbado em sua afirmação, e apóstolo Paulo ele chega e exorta os irmãos. Ele fala a esses irmãos: queridos, vocês precisam de viver a harmonia, porque vocês têm um Pai. Vocês só têm um Pai, vocês têm um Deus, vocês têm um Espírito, vocês têm uma salvação, vocês têm uma esperança. Todos foram batizados no seu batismo. Então vocês precisam viver em harmonia, em unidade, em complementaridade. Diz um pastor norte-americano, batista, chamado Ken Stott. Ele diz que para aqueles que estão em Cristo, a harmonia é o destino comum. Para aqueles que estão em Cristo, a harmonia é o destino comum. Ou seja, o que nós entendemos desse pensamento deste pastor é que não há como nós estarmos em Cristo e não vivermos a harmonia. Não tem como nós dizermos sermos igreja de Cristo e não ter prazer de estar nela, viver a harmonia. Eu falava nesta manhã para os alunos do ABC doutrinário, é que qualquer coisa de muito incongruente dizer que ser igreja e preferir viver no isolamento, preferir viver em casa. Vou assistir um culto de casa, vou assistir a televisão. Não, irmão, isso é mentira de Satanás. Igreja é unidade do corpo. Nós estamos estabelecidos aqui para vivermos juntos, para estarmos juntos de verdade, de preferência como chiclete no cabelo. Portanto, vamos ver uma coisa que a nossa tarefa como cristão não é criar a harmonia, não é criar a unidade, não é criar, meu irmão, esta comunhão, não. Repara o que Paulo diz: nós precisamos manter, perseverar na unidade. A unidade já foi feita por Cristo Jesus, é o Senhor que é a nossa unidade.
O poder reconciliador que Jesus, em sua morte e ressurreição e nos seus ensinamentos, Ele destaca para nós. É nisto que nós precisamos perseverar, é nisto que nós precisamos viver. Repara, quando nós, imbuídos de uma paixão, na nossa paixão, imaginarmos que a nossa tarefa é criar a unidade, nós vamos simplesmente estar construindo uma pseudo-unidade. Nós vamos estar, de certa forma, construindo, ou na verdade nós vamos estar nos opondo à unidade que Cristo já criou para nós. A igreja em Cristo, nós não podemos fazer absolutamente nada. Nós só podemos e devemos permanecer, perseverar em tudo aquilo que Deus já fez por nós em Cristo. Por isso que eu fico preocupado quando a igreja inventa de ter muita revelação, coisas novas. Não, vamos criar. Não. Nós fomos chamados para perseverar naquilo que já foi criado pelo Senhor da igreja. Quando alguém vem e fala assim, eu tive agora uma revelação desta palavra, meu irmão, cuidado com o negócio de revelação. Eu costumo dizer, nós temos iluminação na mente, por causa do Espírito Santo é nós temos iluminação. Agora, revelação dá-nos ideia de criação, de algo que ainda ninguém alcançou. E se a gente viver uma vida nesta visão, nós podemos estar nos opondo àquilo que a palavra do Senhor ensina. O que Paulo diz é: esforcem para perseverar a unidade. Isso quer dizer então que ela não será muito fácil. Se ele está mandando para a gente perseverar e primeiro esforçarmos a perseverar, isto parece que é um desafio. É um desafio muito grande, mas é um desafio que o cristão foi chamado para viver. Viver o desafio da unidade, da união. Para aqueles que estão em Cristo, a harmonia cristã é o seu compromisso. Então eu faço o que preciso for para manter a paz e a comunhão com todos. Eu prefiro, em nome da comunhão, em permanecer e perseverar em comunhão, abrir mão dos meus direitos, para que haja comunhão no corpo de Cristo, para que não haja fraturas no corpo de Cristo. Irmãos, Deus, em sua graciosa e providencial sabedoria, Ele projetou a sua igreja para ser composta de pessoas diferentes, pessoas de etnias, de tribos, de língua, de pensamentos diferentes. Essa é a proposta de Jesus. Apocalipse 5, 9, João teve uma revelação profunda, simplesmente de Deus. Jesus morreu para resgatar pessoas de toda tribo, de toda língua, de todo povo, de toda nação. Sabe o que isso significa? Que Jesus escolheu salvar as pessoas que pensam diferente de nós. E aí é que está o desafio. E da mesma forma o compromisso é que Ele salvou pessoas diferentes de nós, que da mesma forma é tão amado por Ele tanto quanto nós. Então eu preciso considerar os outros quanto eu gostaria que os outros me considerassem. Sabe, o nosso compromisso enquanto cristão é estar unidos na adoração, é estar unidos em desfrutar de Deus, mas com pessoas. Com pessoas. Repara que por vezes nós temos simplesmente uma ideia errada da adoração. Por quê? Vou lhes dizer por quê. E isso eu aprendi muito cedo, graças a Deus. Por que eu gosto que sempre tem uma canção dentro da nossa liturgia que envolva as pessoas? Sabe por quê? Para quebrar o senso da adoração individualista, que é algo muito
muito vivenciado no nosso tempo. Hoje as pessoas pintam a igreja de preto, colocam uma luz meio fusca, sabe para quê? Para revelar a individualidade de cada um, para que cada um feche-se no seu mundo, no pressuposto de uma adoração profunda. Isso é o contrário do que a Bíblia diz. Nossa adoração precisa ser comunitária, porque o nosso Deus é um. Eu preciso adorar olhando para você, porque eu preciso. Como que eu vou te encorajar na adoração? Olhando para dentro de mim. Não! Eu tenho que cantar louvor olhando para você. Seja uma bênção, eu tenho que olhar para você. Não, seja uma bênção, eu olho para mim. Seja uma bênção, irmão, seja uma bênção. Parece que é uma coisa que não. É muito incongruente, irmãos. Por isso que eu gosto de. Isso aqui que dá ideia de uma leveza muito grande. Quando nós trabalhamos nessa lápide, tem pessoas que falaram, meu Deus, a igreja está muito clara. Eu falei, meu Deus, nem sabe que eu queria colocar mais forte ainda. Para deixar mais clara, para eu poder ver você. Bem, negócio escuro eu não consigo te ver. Para com isso. A nossa adoração, meu irmão, é a Deus, mas também envolve gente, pessoas. Isto é adoração verdadeira. E é isso que o Senhor Jesus quer para nós. E é isso, meu irmão, que torna a harmonia cristã possível. Quando até na oração, eu me preocupo contigo. Eu olho para ti. Imagina, irmão, dá um sorriso para ele. Que negócio lindo! Dá um sorriso para ele. Ele às vezes está chateado, chegou aqui, meio assim, cabisbaixo. Mas olha o seu sorriso. Anima, meu irmão. Isso é igreja. Isso é comunhão. Isso é harmonia cristã. É isso que Deus quer para nós. A harmonia cristã é um presente que precisa ser preservado. Paulo diz: preserva. É algo que Jesus nos deu e que nós precisamos preservar. Por isso que eu amo a igreja. Com todos os seus problemas, eu amo a igreja. Porque, meu irmão, Deus comprou ela através de Jesus e nos deu para fazer parte dela, um presente dele para nós. Nós precisamos preservar na igreja. Mas, compadre, algo bastante sério é que qualquer grupo não cristão também pode se reunir. Por exemplo, hoje mesmo na nossa cidade, o grupo está reunido, um grupo aí de bicicleta. Mas isso, o fato deles estarem reunidos não nos faz igreja. Para dizer para nós que o fato de nós estarmos reunidos, se Cristo não for o centro, nós podemos estar reunidos, mas não sermos igreja. Repare, o que vai fazer a reunião ser igreja é quando nós encontramos um acordo em Cristo para a nossa reunião. É quando as nossas diferenças elas são diluídas por aquilo que Cristo fez por nós. Quando nossas diferenças ideológicas, sociais foram diluídas pelo sacrifício de Jesus. É desta forma que nós somos capacitados a sermos igreja. E é desta forma que nós somos capacitados a amar e diligentemente manter a harmonia. Mas quando eu estou reunido e que prevalece a minha ideia, o meu querer a despeito dos outros, eu posso estar reunido, mas eu não sou igreja. Eu não sou igreja. A harmonia cristã exige mais do que o amor natural para nos unir. A harmonia cristã requer um amor sobrenatural, um amor que enaltece a Deus, um amor que ofusca as nossas diferenças, um amor que simplesmente me leva a priorizar o meu irmão, me importar, me interessar por ele, a despeito daquilo que ele possa ter feito. Isto é um amor sobrenatural, este é um amor que nutre a harmonia cristã. Sabe, meu irmão, o colapso do amor cristão é um fracasso, é uma tragédia. Quando duas pessoas que se dizem cristãos brigam,
é um fracasso, é uma tragédia quando duas pessoas que se dizem cristãos levam uma a outra para o tribunal dos homens. É um fracasso quando duas pessoas que se dizem cristãos, uma fala mal de outra. É um fracasso, é uma vergonha, uma tragédia. Isto é uma ofensa contra a harmonia da igreja do Senhor, que o próprio Jesus, Ele deixou por nós. Essas divisões, essas fraturas, meu irmão, elas simplesmente demonstram o quanto nós somos incrédulos, o quanto nós somos pecaminosos, quando nós não nos importamos verdadeiramente com a harmonia. Com a harmonia. Irmãos, sabe, quando eu e a minha esposa nós pastoreávamos nos Estados Unidos da América, tinha um irmão na nossa igreja, e eu fiz alguns trabalhos para ele, e ele disse que estava com dificuldade de me pagar $7.000. Só que eu ia para a igreja, eu ficava olhando a mão no banco, para meu Deus do céu, oi irmão. Aí eu estava no domingo, botei meu joelho para orar, e o Senhor falou clarinho no meu coração: perdoa, harmonia, comunhão. Eu virei para minha esposa e falei: vamos perdoar os irmãos. Pensa numa mulher. Não me perguntou por quê, para quê, para nada. Deus falou contigo, então pronto. Quando eu fui, eu falei: irmão, você não me deve mais nada. Vamos caminhar junto com Jesus. Se sinta em paz. Começou a chorar, irmão, chamou a esposa, o povo chorando, me pedindo perdão para ele. Jesus mandou perdoar. Em prol da harmonia. Aí pode falar: pastor, $7.000 é um dinheiro, hein? É mesmo, ia me dar um jeito. Mas eu já estava vendo meu irmão diferente. E isso era gravoso para o meu coração. Deus estava me tratando, não sei se estava tratando ele agora, Deus estava me tratando. Eu saí daquele culto feito um passarinho, voando, em paz. É a harmonia do meu irmão. Em paz, irmão. É isso que Deus quer para nós. Porque muito mais foi o nosso pecado custoso para Jesus, e Ele nos perdoa, Ele morreu, se entregou por nós, para que nós vivamos em paz. A morte de Jesus, o sacrifício de Jesus, é para que nós vivamos em harmonia. Irmãos, ontem eu fiquei pensando, as irmãs aqui na igreja, até quase 2 horas da manhã aqui na igreja trabalhando, outra ainda deixando as suas coisas a fazer, estavam aqui, falei: meu Deus do céu, a igreja é isso. E outros mandando: pastor, vai para casa. Eu falei: vou para casa. Não, aqui. Tu fui para casa, a Thalita passou mal. Mas isso não é igreja. Eu sabia que a causa que nos une é maior do que nós. E tem gente que vem reclamar da igreja. Pode parar com isso, irmão. Por favor, parem com isso. Porque não vieram me visitar. Porque não me deram copo com água. Meu irmão, pare com isso, por favor. Aquilo que você coloca no seu coração como aquilo que nos separa, não pode ser maior do que aquilo que nos une, que é o sacrifício de Jesus. Tem um que não fala com o outro porque o outro não comentou na rua. Irmão, está errado. Mas é muito sério, está errado. Sabe, meu irmão, a convicção, infelizmente, a convicção doutrinária, ou seja, aquilo que Deus fez por nós, hoje não está valendo muita coisa, não. As pessoas estão colocando em primeiro lugar as suas ideologias. Se você não presta para amanhã, se você não fez o que eu queria,
onde há mais ideias que são contrárias umas das outras, das pessoas, onde há maior alienação, onde há maior desafio de amor, sabe o que precisa surgir de lá? Maior, ou na verdade o que surge de lá é maior oportunidade de nós mostrarmos e demonstrarmos o amor sobrenatural e a unidade que nós temos no Evangelho de Cristo. Sabe aquele irmão que mais pensa diferente de você? É exatamente nele que está a oportunidade de você manifestar o amor de Jesus. Sabe por quê? As pessoas não conhecem a Deus. Diz a palavra do Senhor que muitos não conhecem a Deus porque não veem em nós unidade. Imagina uma coisa: um descrente perto de você, perto de mim, e ouvindo a gente falando mal da Paulinha. Aquela Paulinha, ó, aquela Paulinha. O que o descrente vai falar? Eu mesmo. A Paulinha canta até no louvor, irmão. Se eles estão falando assim da Paulinha, que dirá eu que não canto lá no louvor? Perdemos a oportunidade de provar o amor e o poder do Evangelho que nos une. A pessoa não vai conhecer o Evangelho por causa desse nosso proceder. Mas eu quero pensar muito rápido com os irmãos aqui. 15 minutos. Eu quero pensar sobre 3 formas, 3 maneiras, 3 resoluções para que nós vivamos esta harmonia cristã. Como nós vamos fazer para viver de forma que o apóstolo Paulo diz, perseverando na harmonia cristã? 3 coisas. Primeiro, perseverando na oração. Nenhuma estratégia, meu irmão, coloque isso na sua mente, nenhuma estratégia sua, nenhuma estratégia do sistema político ou social da nossa nação, nenhuma estratégia contra um antirracismo, nenhuma estratégia vai produzir uma solução duradoura para o mundo e para a igreja viver em harmonia do que a oração. É na oração que nós vamos nos expor diante de Deus e que Deus vai tratar de nós. Sabe? Quando nós pensamos a dedicar a nossa vida à oração pela harmonia da igreja, no dia a dia, como Jesus nos ensinou, nós vamos ser fortalecidos. Sabe? Lucas 8, ou 18, 1 a 8, conta a história de uma viúva que de forma persistente, perseverante, se ligou à oração e teve seu benefício daquilo que ela estava pedindo. Irmãos, você quer ver mais harmonia cristã no meio desta igreja em particular? Ore pela harmonia de dia, de tarde, de noite. Se você só ora de dia, ora de dia. Se você só ora de tarde, ora de tarde. Mas é bom que você ora de dia, de tarde e de noite sobre a harmonia. E não se esquece, coloque você como o primeiro instrumento para que gere harmonia no nosso meio. Diga a Deus, Deus, eu quero ser o instrumento que o Senhor vai usar para que esta igreja experimente a harmonia cristã. Sabe, irmão? Continuamos buscando, continuamos pedindo, continuamos batendo. É isso que Mateus vai dizer para nós, capítulo 7, versículo 7 a 11. Continuemos acreditando que Deus há de abrir portas em resposta à nossa oração. Por isso, que a sua oração seja para que Deus faça a sua vontade na sua vida, como a vontade dele é feita no céu, no que diz respeito à harmonia cristã, a harmonia na igreja e a justiça racial do mundo. Ore ao Senhor, pedindo a Ele, mas ore com intencionalidade. Para quê?
realmente a mudança que você quer ver nos outros começa em você. Segunda postura. Primeiro é persevera na oração. Segundo é persevera no amor. Coração, persevera, né? Tem gente que tira foto do coração assim, fala do amor. Mas só que o amor que eu falo não é o amor do coração, o amor de palavra, não. Eu estou falando de atitude. Eu estou falando de caráter forjado pelo amor de Deus. Eu estou falando, meu irmão, que qualquer avanço sem o amor não vai a canto nenhum. Amor de Deus, é Cristo. Então não há caminho que nos leva à harmonia cristã e que evite o amor. Ou seja, não tem como eu negar o amor e pregar a harmonia cristã. Até porque me faria hipócrita. Não tem como, meu irmão, eu falar da harmonia e negar o perdão, que é a expressão do amor. Então, repare bastante, o caminho da harmonia cristã exige, inevitavelmente, que amemos aqueles que são mais difíceis. Em vez de nós sairmos, aquele é mais difícil. Não, irmão. Ore. Deus me dê amor pela Paulinha. Difícil, deixa meus cabelos brancos aqui. Mas me dê amor, Senhor. Não leva a Paulina como se você estivesse levando ela lá para o delegado. Não, Senhor, o senhor está vendo aquela Paulinha? O senhor está vendo aquela Paulinha que ela está fazendo? Não, meu irmão, não é essa forma. Dai mais amor, Pai. E se prepare para amar. Porque desafios virão para fazer você amar, meu irmão. Sabe, Mateus 5,44, amem os inimigos e orem pelos que perseguem. Este é o caminho para a harmonia, meu irmão. É amar o inimigo e orar pelos que perseguem. Paulo escreveu algo bastante importante. Não precisamos de escrever sobre isso. Ele falou à igreja de Tessalônica, dizendo assim, sobre a importância do amor fraternal, pois o próprio Deus os ensinou a amarem uns aos outros. Que coisa linda! O ensinamento de Deus é que nós amemos uns aos outros. De fato, vocês já têm demonstrado amor por todos os irmãos e toda a Macedônia. Assim, irmãos, pedimos que os amem ainda mais. Olha só o ensinamento aqui. Primeiro, Deus nos ama. O apóstolo Paulo disse assim, olha só, Deus nos ensina a amar uns aos outros. E depois ele diz assim, agora, eu quero pedir que vocês continuem, perseverem, amando mais ainda. Amando mais ainda. Nós precisamos amar mais ainda. A perseverança em amor uns aos outros, meu irmão, é o nosso chamado. Quando eu amo, eu me preocupo com a salvação daqueles que estão indo para o inferno. Quando eu amo, eu me preocupo com o meu irmão que está fragilizado emocionalmente. Quando eu amo, eu me preocupo com aquele que de alguma forma chega até mim pedindo oração. Quando eu amo, repara, o ensinamento é amor, porque é a expressão de tudo aquilo que nós precisamos viver. Não tem como caminharmos na fé sem o amor. A nossa oração, meu irmão, deve ser, Senhor, me ensina a amar como o Senhor me amou e me ensina a amar mais a cada dia aqueles que são desafiados. Amar mais. Terceiro e último. Primeiro, para nós vivermos em harmonia cristã, nós primeiro precisamos perseverar na oração. Segundo, nós precisamos perseverar no amor. Terceiro, nós precisamos perseverar em fazer o bem. Dito de outra forma mais bonita, não pague mal por mal. Nós precisamos fazer mal. Ele me fez isso, ele que me aguarde. Não.
Faça o bem, faça o bem. Paulo escreveu o seguinte: portanto, não nos cansemos de fazer o bem. Agora, para o texto: no tempo certo, teremos a colheita da bênção. No tempo certo. Sabe que no tempo certo não é sinônimo de seu tempo certo. Ao meu tempo certo. Não. O tempo certo é o tempo certo de Deus. Deus saberá no tempo certo nos recompensar pelo bem que fazemos. Lógico que nós não fazemos o bem para sermos salvos, mas nós, depois de sermos salvos, precisamos fazer o bem. Porque não fazer o bem que sabemos que devemos fazer, diz Tiago, é pecado. Então nós precisamos fazer o bem, meu irmão. Que nós sejamos capacitados pela misericórdia de Deus e não cansemos de fazer o bem, sem olhar quem será beneficiado pelo bem. Sabe, irmão, quando nós formos injustificados ou injustiçados, não permita que o mal prevaleça, mas faça o bem. Diz Paulo em Romanos 12, 21. Não sejam vencidos pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Eu sei que quando a pessoa se sente injustiçada, ela se dá o direito de reivindicar de tal forma que provocar o mal no outro pode ser uma saída. Esse não é o caminho do cristão, não é o caminho para que a igreja viva, não é o caminho da harmonia que nos é requerido pela Bíblia. Mas façamos o bem em todo tempo, todo tempo, todo tempo. Conta-se que uma determinada esposa foi traída pelo seu marido, foi desprezada, ignorada. Só que no decorrer dos anos ele adoeceu, já estava morrendo. Sabe o que aconteceu? Acredito que ela poderia dizer assim: vamos dar um pouco de ação de graça, irmãos. Não, ela poderia falar, mas ela não fez isso. Ela foi cuidar, fez o bem. Quando o que ela recebeu foi o mal. Mas você acha que o bem que ela fez será esquecido? Não, não será esquecido. Porque no tempo certo ela terá de ter a recompensa. Faça o bem, meu irmão. É isso que vai nutrir a nossa harmonia. Levante a cabeça, se anime, não desista, mesmo com a frustração. Se você está desanimando por causa de outras pessoas, meu irmão, eu vou te pedir, levante a sua cabeça, olha para Jesus, por favor. Não desanime porque as pessoas não querem fazer o que tem que ser feito. Não desanime por aqueles que são provocadores de desordem no corpo. Não desanime por causa disso. Olhe para Jesus, continue caminhando, ainda que você esteja sozinho, mas continue caminhando. O nosso futuro é certo, ou com Deus, ou sem Deus. O futuro já está garantido. Então, o nosso Deus diz que nós precisamos perseverar na harmonia. Então, mais vale agradar a Deus. Caminhando agradando ao Senhor. Deixa quem quiser pensar o que quiser pensar. Nesta tarde, ou nesta manhã, que eu e você possamos ser animados, ser encorajados a viver a harmonia, como um chamado que cada um de nós recebeu do Senhor. Permaneçamos nesse chamado. Baixa a sua cabeça, eu quero orar para você. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua igreja que o Senhor uniu aqui. Obrigado, Senhor, pela igreja do Senhor espalhada por esta cidade. Obrigado pela vida dos nossos irmãos que não estão aqui neste lugar, nesta hora, mas estão em espírito, estão, Senhor, sendo corpo onde estão.
trabalhando em favor da causa do Senhor. Obrigado, Pai, por esta igreja. Obrigado, Senhor, o corpo de Cristo que reúne nesta primeira igreja. Continue glorificando o teu nome através da nossa vida. Dá-nos sempre, Senhor. Dá-nos sempre direcionamento, sabedoria, inteligência, graça para compreendermos e vivermos e ensinarmos a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que você tenha um restante de tarde em paz. Você que pode, esteja adquirindo o nosso almoço. E você que pode também, esteja se dirigindo ali pelo ginásio e ajudar os nossos irmãos ali no. Bom, amém? Ficamos de pé, vamos orar para cá. Obrigado, Deus, por esta manhã, pela oração que tivemos inicialmente. Agradecemos pela escola bíblica dominical e agradecemos ao Senhor por esse tempo. Agradecemos pela vida daqueles que ofertaram, dizimaram, são fiéis ao Senhor. Agradecemos ao Pai pela fidelidade da tua palavra em nossos corações nesta manhã e nós rogamos que o Senhor continue nos guardando de todo o mal e abrindo os nossos olhos para aquilo que é essencial, a palavra do Senhor, a harmonia cristã e testemunho em todo o tempo. Seja conosco, dá-nos uma tarde de bênção. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Com o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo, seu Filho, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja conosco hoje e sempre. Amém.